Olá, queridos! Hoje, sexta-feira, 10 de outubro. Já se passou 10 dias já nesse mês de outubro, né? Estamos aqui mais uma vez para podermos trazer aqui o nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Estamos quase terminando, falta apenas, que a nossa mensagem de hoje, falta 82 dias para nós terminarmos aí o nosso trabalho aqui, ok? Vamos lá! O tema de hoje é um tema bem sugestivo, é hospitalidade. O texto está em João, capítulo 20, verso 1 até o verso 14. Vamos ler nossa história? Os discípulos saíram para pescar porque estavam com fome e não havia muito o que fazer. Em pouco tempo, a vida deles se tornara um rumo dramático pela terceira vez. A morte de Jesus os deixara temerosos, em desespero e cheios de culpa. Desespero porque a sua esperança havia sido destruída. Medo porque o seu líder fora morto. Imaginaram que seriam os próximos. A culpa dele porque eles, especialmente Pedro, abandonaram Jesus quando ele mais precisou. Sendo assim, eles encontraram-se secretamente. Mas em uma das suas reuniões foram interrompidos por mulheres anunciando que Jesus estava vivo e em seguida o Senhor apareceu a eles. O medo e o desespero dos discípulos logo se transformaram em júbilo, se seu Senhor estava vivo. Algo mudara. Jesus ressurreto ainda passava tempo com eles, mas não estava sempre com eles. Parecia prepará-los para uma nova fase. E ainda havia Pedro remoendo o seu sentimento de culpa ao que Jesus se referiu durante a viagem de pescaria dos discípulos. Reparem que Jesus combinou sua confrontação com hospitalidade. Ele não chamou Pedro em uma sala de reunião para repreendê-lo, mas com compaixão foi ao local familiar de Pedro, o mar da Galileia. Como seria diferente se essa conversa tivesse ocorrido em um escritório frio ou numa rua movimentada. Mas aqui, em terra firme e de estômago cheio, Pedro era capaz de processar as dolorosas palavras de Jesus. Simão, filho de João, você me ama? Tome conta das minhas ovelhas. Em nosso zelo para sermos como a dedicada Maria, em vez da agitada Marta, podemos negligenciar o generoso dom da hospitalidade. Você precisa ter uma conversa séria com alguém? Lembre-se de que o encontro mais áspero de Jesus começou com um café da manhã na praia. Isso aqui são aprendizados que a gente vai cada dia mais aprendendo mais e mais. E vejamos aqui que Jesus tinha todas as razões para poder descascar Pedro e até seus discípulos. Mas não, ele foi lá com todo carinho, primeiramente se alimentaram, comeram, encheram a pança. Aí depois Jesus foi conversar com Pedro, de uma forma amorosa, de uma forma que venha chamar ele para chamar a atenção dele para o bem, para poder entender que ele era muito valioso. Então quando a gente for repreender alguém, a gente tem que fazê-los entender que eles são muito preciosos. Só o fato de estar ali, conversando com eles, chamando-os a atenção, não de forma para poder humilhá-los, não para poder apontar os seus erros, mas para poder consertar algo que eles precisam, e esse algo vai ser muito importante para eles e para o reino de Deus e para nós, principalmente como pastores, Então, é muito importante isso, fazermos isso de forma amorosa, de forma cuidadosa, sem chamar atenção, sem brigar, sem discutir. Eu acho que não existe isso. Às vezes essas pessoas não me entendem, às vezes eu prefiro, quando eu recebo algum confronto, eu prefiro ficar quieto, silêncio e orar. E, na medida do possível, mais tarde, quando houver a oportunidade, a gente conversar sobre o assunto. Eu não confronto mais com ninguém. Antigamente eu me confrontava, a gente vai aprendendo, Vai aprendendo a lidar com as adversidades, com o dia a dia, com as pessoas. Então, por isso, a gente precisa cada dia mais entender que
conversa, né, ela é muito importante, mas tem que depender também da conversa, como vai ser essa conversa, né? Sentar, conversar, deixar bem claro. Jesus aqui fez magnificamente, né? Ele foi lá e conversou com Pedro. Pedro entendeu. Mais tarde vemos aí o resultado na vida de Pedro, como foi esse homem tão precioso. Foi o primeiro pregador da era igreja, né? Da era igreja, pregou, 3 mil pessoas se converteram naquele dia. Pedro, ele passou por vários processos e todos eles foi vitorioso. Então Pedro aprendeu. Eu queria até sugerir você, é um desafio, né? Que você leia principalmente a primeira carta de Pedro. Você vai ver ali o sentimento de Pedro, o resultado daquela conversa que Jesus teve com Pedro, está mais ou menos gerada ali, ou está exatamente gerada na primeira carta de Pedro. A segunda carta também é muito importante, mas a primeira carta ela caracteriza melhor, né, aquele ponto onde Jesus estava conversando com Pedro. Muito importante isso, ok? Deus abençoe sua vida e vamos aprender com essas lições, né? Lições. Não vamos aqui estar envolvido no trabalho como estava Marta, como nós podemos ler aqui hoje, mas vamos sempre estar nos posicionando como Maria, sempre aproveitando as oportunidades que Deus sempre vai nos dando, ok? Vamos para o nosso exame aqui? Leia o livro de Gênesis, capítulo 18, verso 1 a 15, para descobrir a importância da hospitalidade em momentos espiritualmente significativos. E aí, essa passagem é muito importante. Considere como criar um ambiente acolhedor para quem você orienta ou precisa confrontar. Prepara um ambiente. O ambiente, na verdade, tem que ser preparado. Aqui, Jesus preparou, deixou comer primeiro, né, encher a pança primeiro, como já falamos aqui. Depois a gente foi conversar, barriga cheia, todo mundo está bem centrado, né? Por último, por que é importante ser acolhedor ao falar a verdade em amor aos outros? E se fala o seguinte, toma cuidado que eu vou falar a verdade, eu só falo, cuidado de falar a verdade. A verdade sem amor, a verdade sem amor, ela vai machucar, ela vai doer, ela pode até mesmo levar as pessoas a viverem completamente longe do seu convívio com Deus. Então, toma cuidado, tem que ser com amor. Jesus esperou o momento certo para conversar com Pedro. Era importante essa conversa com Pedro, porque isso dependia o futuro, principalmente dele e da igreja. E também é o nosso caso aqui, o futuro depende da pessoa, para crescimento e também do reino de Deus, que é a qual estamos administrando. Deus abençoe, até amanhã, para dar uma continuidade aqui no nosso trabalho de 365 dias andando com Deus.